Olá a todos! Neste vídeo, resolveremos uma questão do Enem 2020 de Ciências da Natureza. Vamos lá, essa é a questão de número 99 do Enem 2020 do caderno cinza. A questão diz assim: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, com massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol, com massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela seguinte equação química. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. Então, a questão deseja saber qual a quantidade equivalente de etanol que foi economizada em quilograma quando se fez o uso do veículo elétrico nesse trajeto de 1.000 quilômetros. Para isso, vamos destacar as partes importantes da questão, que são a comparação entre os carros a combustão e elétricos, que permitem uma média, no caso, os veículos tradicionais emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetros rodados e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2. Fazendo uma subtração entre essa quantidade de CO2 emitido pelos carros, podemos perceber que 2,15 mol de CO2 deixam de ser emitidos quando utilizamos o carro elétrico. Então, 2,15 mol de CO2 são economizados a cada quilômetro. Como o trajeto da questão foi de 1.000 quilômetros, teremos uma economia de 2,150 mol de CO2. Para continuarmos a questão, vamos verificar o balanceamento da reação. Caso tenham dúvidas, vou deixar na descrição desse vídeo o link de uma videoaula que trata melhor sobre balanceamento de equações. Porém, podemos perceber, de acordo com nossos conhecimentos prévios, que essa equação já está balanceada. Daremos então prosseguimento à nossa questão. 2,150 mol de CO2 foram economizados, porém a questão nos pede a quantidade equivalente de etanol. Para isso, faremos a reação estequiométrica, onde 1 mol de etanol corresponde a 2 mol de CO2. E isso nós tiramos a conclusão da equação química que a questão forneceu. Como nós economizamos 2.150 mol de CO2, quantos mol de etanol nós economizamos? E aí faremos a proporção, descobriremos que foi 1.075 mol de etanol. Porém, a questão nos pediu a quantidade equivalente de etanol em quilograma. Para isso, nós teremos que usar a massa molar do etanol, que é de 46 gramas por mol, para descobrirmos então a quantidade de etanol que economizamos em quilograma. Como 1 mol de etanol equivale a 46 gramas, 1.075 mol de etanol equivalem a aproximadamente 50.000 gramas ou 50 quilogramas. E no caso é a alternativa A.